Kagurabachi é uma história com elementos que nos impulsionam a acompanhá-la semanalmente, sejam eles as lutas, as Yotous, Shoujo ou a Guerra Seitei. A Guerra Seitei é um evento envolto em várias interrogações no momento, já que sabemos pouco sobre ela. No entanto, entre as poucas informações disponíveis, sabemos que foi algo extremamente importante. Apesar de já termos 60 capítulos, ainda não nos foi revelado muito a respeito. Bom, parece que finalmente teremos novas informações relevantes sobre a guerra por meio de Samura, mas nunca se sabe se o Hokazono decidirá adiar isso novamente. Neste vídeo abordaremos duas propostas: falar sobre tudo o que sabemos de relevante acerca da Guerra Seitei e explorar algumas teorias sobre ela. Para começar, sabemos que o Japão por algum motivo estava em crise quando o inimigo atacou. Inimigo, entre aspas. Foi nesse momento que Kunishige forjou as Yotous, especialmente a Shinuchi, que desempenhou um papel crucial para encerrar o conflito. A partir disso, podemos levantar algumas questões, como contra quem o Japão estava lutando nessa guerra. Exploraremos essa questão em breve. Outro ponto interessante é que Kunishige não parece ter forjado todas as 6 espadas de uma só vez, e simplesmente as distribuído. O mangá sugere que a Shinuchi foi forjada por último, e posteriormente empunhada pelo Santo da Espada. O Santo da Espada, ou Mestre da Espada, é o pactuado mais intrigante no contexto da guerra, já que há várias evidências de que ele provavelmente cometeu algum crime de guerra, encoberto por todos os pactuados e pelo próprio Kunishige. Essas são as informações mais relevantes para a discussão de hoje, junto com alguns dos painéis do mangá. Informações como a consolidação do Kamunabi ou o conhecimento público sobre os magos também têm sua importância para o tema de hoje. Com isso dito, podemos abordar uma das questões mais importantes: contra quem o Japão estava lutando? A resposta a essa pergunta por si só altera a forma como interpretamos a Guerra Seitei. Caso se trate de uma guerra civil envolvendo disputas por território ou poder, o argumento de legítima defesa se enfraquece, e a guerra passaria a ser vista mais como um conflito de interesses políticos do que como defesa nacional. Isso torna ainda mais compreensíveis as motivações de Samura ao querer eliminar os outros pactuados, que tiraram a vida de tantas pessoas por razões não tão nobres, que mancharam o princípio de destruir o mal e proteger os fracos. Talvez o Japão estivesse em uma crise justamente devido ao conflito entre 2 clãs de magos em busca de poder ou território, ou ambos. Para que um dos lados prevalecesse, Kunishige teria criado as Yotous, que massacraram o lado adversário. Essa hipótese explicaria o motivo de o Kamunabi ter se consolidado após a guerra, já que antes ele não teria a capacidade de governar todo o Japão caso houvesse um grupo suficientemente forte para se opor a ele. É uma teoria simples, mas satisfatória, que brinca com a ideia de que a história é escrita pelos vencedores. As pessoas poderiam ver Kunishige como um herói, apenas porque ele serviu ao lado vencedor, enquanto os derrotados poderiam ter tido motivos legítimos para lutar, mas acabaram vencidos. E por fim explicaria o motivo de outras traduções se referirem a essa guerra como Guerra Imperial. Outra possível resposta à pergunta contra quem o Japão estava lutando é que o inimigo fosse uma força estrangeira, talvez outra nação, em um cenário semelhante a uma guerra mundial. Esse cenário é interessante e permite que reutilizemos parte da estrutura da primeira teoria, sugerindo que na verdade o Japão buscava expandir seu território e por isso atacou outras nações. Assim o inimigo não teria iniciado o conflito. Foi o Japão que, em crise, iniciou a agressão. O problema é que não sabemos muito do resto do mundo em Kagurabachi. A estrutura do mundo é a mesma do nosso ou completamente diferente depois da Guerra Seitei. Não existe menção aos Estados Unidos ou outra das nações mais relevantes na Segunda Guerra para fazermos paralelos, o que torna essa guerra em algo mais misterioso. Ainda assim, essa hipótese também permite explorar paralelos entre as Yotous e as bombas nucleares. A ansiedade moral associada a elas pode decorrer do fato de que muitas vidas foram ceifadas pelo uso dessas armas mortais, e seria um paralelo ao que aconteceu com o Japão durante a Guerra Mundial.
só que o alvo seria o resto do mundo e as armas seriam 6 katanas. Com isso chegamos ao elefante na sala. Qual é o crime que está sendo encoberto pelos pactuados e pelo Kamunabi? Será que o Santo da Espada cometeu algo tão abominável que, pela natureza terrível do ato, foi considerado melhor não expor, para evitar manchar as reputações de todos os envolvidos e forçá-los a enfrentar as consequências de seus crimes? A Shinuchi é a única Youtou sobre a qual Kunishige evitava falar, a única que precisa ser selada por causa de sua natureza e poder, e a única que parece ser tão incrivelmente poderosa. Vale lembrar que um Kyora, quase morto, utilizando apenas um fragmento do poder da Shinuchi, conseguiu enfrentar tanto Chihiro quanto Ryuki, que é considerado alguém no mesmo nível de um pactuado. Sendo a Shinuchi a mais poderosa, a última coisa que qualquer pessoa desejaria é que ela fosse empunhada de forma maldosa por alguém. Não acredito que os crimes de guerra aos quais Samura se refere envolvam apenas as casualidades, mas algo intencional e malicioso, algo diretamente relacionado ao Santo da Espada. Ele pode ter cometido alguma atrocidade, com uma pessoa ou até com várias, algo tão grave que foi completamente encoberto até hoje. Agora gostaria de apresentar uma teoria curta minha sobre a Shinuchi, que pode se conectar à teoria sobre o Santo da Espada. Foi mostrado que, através da Shinuchi, o Santo da Espada pode se infiltrar na mente de outra pessoa que esteja empunhando-a. E se a Shinuchi tiver o poder de influenciar o pactuado? E se o Santo da Espada foi corrompido pela Shinuchi? Isso poderia explicar por que Kunishige se sente tão mal, já que a criação dele teria sido a causa dos crimes encobertos. Embora essa seja a minha teoria, admito que não gosto muito dela. Pelo tema do mangá, faz mais sentido que o pactuado decida por si mesmo o que fazer, o que dá um peso maior à escolha do criador ao entregar a espada a alguém. Se a espada corrompe de forma sobrenatural, acredito que isso enfraqueça o tema central. Agora, passando para a teoria final e mais fraca, ela está sendo apresentada aqui apenas por ter uma única evidência que a sustente e por ser interessante. E se essa guerra tiver ocorrido contra inimigos não humanos, como kaijus? Você pode perguntar, existem pessoas que acreditam nessa teoria? Sim, existem. No único painel que retrata a Guerra Seitei, se você observar a parte inferior, verá uma mão estranha, claramente não humana. Isso gerou na mente de muitas pessoas a ideia de que a guerra foi contra criaturas não humanas, entende? Essa teoria também explicaria por que as Youtous são tão absurdamente poderosas, já que o Japão estaria enfrentando uma ameaça além das capacidades normais dos seres humanos. Embora essa hipótese possa ser sustentada pela presença inegável de algo aparentemente não humano no campo de batalha, considerando toda a história de Kagurabachi até agora, acho pouco plausível que seja revelado que a humanidade lutou contra criaturas ou monstros não humanos. Isso diminuiria, em minha opinião, a grande ansiedade moral que o mangá explora, especialmente se essas criaturas fossem muito diferentes de nós. Além disso, existem todo tipo de magias e magos na trama. Uma magia que altera a anatomia e a fisiologia de uma pessoa não deve ser algo raro. Fiz o possível para refletir apenas com o que temos sobre a Guerra Seitei. Como vocês podem perceber, há poucas informações concretas, e a maioria delas é solta e ambígua. Por isso, as teorias acabam sendo superficiais e não podem avançar muito sem sair do terreno da plausibilidade. Tenho certeza de que é possível criar teorias comparáveis a conspirações, mas prefiro evitar ideias loucas e sem fundamento. Espero que este vídeo tenha sido provocante e útil para aqueles que refletem bastante sobre a Guerra Seitei. Mesmo que ainda tenhamos poucas respostas, elas provavelmente estão por vir neste terceiro arco. E isso é tudo por hoje, pessoal.